E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. O meu nome é Andrea Rosa, eu sou psicóloga clínica, trabalho com a terapia cognitiva comportamental e terapia do esquema. E hoje a gente vai falar sobre como superar um término. Quem nunca passou por um término, não é mesmo? E a psicologia aplicada ao nosso dia a dia, ela pode auxiliar e muito a passar por um processo de término de relacionamento sem que haja um adoecimento mental ou com um menor sofrimento, com uma maior tolerância ao sofrimento que implica um término de relacionamento, né? Nós sabemos que todas as vezes em que nos vinculamos com alguém, em que nos conectamos com alguém, é normal que a gente sinta um apego por essa pessoa, né? Um apego realista, um apego que faz parte dessa relação. Quando essa relação se rompe, é esperado que ambos sintam algum sofrimento em relação a isso. Um sofrimento por algo que se perdeu, por expectativas que não foram realizadas, um sofrimento de forma geral sobre aquele relacionamento que ocorreu um término. Até mesmo em relações que já ocorreu de fato um rompimento, mesmo que ao longo dessa relação, mesmo que não tenha de fato havido esse término, ainda assim ambas as partes sentem algum desconforto por esse término, né? Pode ser que muitas vezes um dos parceiros se sinta mais livre, se sinta mais à vontade assim que acaba, e aí fica muito bem, né? E o outro já fica mais chateado, fica mais triste, com sensações mais negativas. Só que, de fato, ambas as partes sentem aquela ausência, aquela mudança de hábitos que vai implicar esse rompimento dessa relação, né? Porque vai acabar com várias formas que se tinha na rotina dessas duas pessoas. Então, eu vou falar sobre 4 pontos que são essenciais para que se possa passar por esse rompimento de uma maneira tolerante às frustrações que vão haver ao longo desse momento, né? O primeiro ponto, é claro, é entender tudo isso que eu falei antes, né? Entender que o desconforto ele vai fazer parte desse término. Então é natural que tudo aquilo que a gente está acostumado, mesmo que seja uma relação completamente cheia de ciúmes, cheia de brigas, cheia de dificuldades, ainda assim as pessoas sentem falta uma das outras, né? Elas sentem falta daquela rotina, às vezes nem é falta daquela outra pessoa, às vezes tu tá te sentindo melhor por não estar com aquela pessoa, né? Porque enfim, ela te magoou, ela te fez te sentir mal, mas ainda assim tem aquele desconforto do que vai ser feito a partir de agora, o que vai acontecer na minha vida a partir de agora. Então, o primeiro elemento essencial para que se possa, de fato, superar esse término com uma forma mais adequada, mais adaptativa, sem tanto sofrimento, sem um adoecimento mental, é entender que todos os dias não serão iguais nesse momento e que vai haver altos e baixos, e o desconforto ele vai fazer parte. Então, pode ser que ali na primeira semana tu te sinta a pessoa mais feliz do mundo, mais leve, mais à vontade, mas aí depois passa alguns dias e tu pode te sentir confortável com a relação, de estar sozinha, ou daqui a pouco com saudades daquela pessoa. O conforto ele vai fazer parte, e essa é uma das partes mais difíceis de entender e de aceitar, que o desconforto ele vai fazer parte desse término. As pessoas sentem que quando termina já precisam de imediato seguir em frente, botar várias outras tarefas, sair com outras pessoas e esquecer que aquele término ocorreu. Só que tu só supera um término, tu só supera uma dor sentindo ela, entendendo ela e, é claro, passando por cima dela, construindo algum significado a partir dela. Então o desconforto ele faz parte e é necessário que tu tenha clareza sobre isso. Segundo ponto, aceitação. É necessário que tu pare de ficar pensando que aquilo não deveria ter acontecido contigo, que a relação tinha que ter continuado, que vocês não deveriam ter rompido, e foque que essa é a realidade que você tem agora. Você gostando ou não, essa é a realidade que você tem. Então, o que você vai fazer com essa realidade? Aceitar aquilo que tu não pode mudar e seguir em frente a partir disso. Então, é uma aceitação construtiva, porque tu vai construir algo a partir daquilo que tu aceita. Pensa bem, se tu terminou uma relação, ou se o teu parceiro terminou uma relação, tu ainda gostava muito dele, tu não queria que isso tivesse ocorrido, mas ele já deixou claro que não tem volta, que ele não quer mais essa relação, que pra ele não faz mais sentido,
Tu ficar ruminando, pensando que não deveria ter acontecido com vocês, o que foi que tu fez que pode ter feito isso, o que tu deveria ter feito de diferente para essa relação não se romper? Será que isso vai fazer essa relação voltar? Provavelmente não, porque essa pessoa já deu todos os indícios que não, que tá definido, que para ela não quer mais essa relação. Então, o que tu precisa lidar? A aceitação de uma forma construtiva, não é aceitar dizendo, beleza, eu adorei isso, eu vou viver uma nova fase. Pode ser que você não esteja sentindo isso, mas é preciso aceitar que isso tá acontecendo e que mesmo que tu não goste do que tá acontecendo contigo, mesmo que não era o que tu tinha planejado pra ti, é o que tem pra ti agora nesse momento. Então, a partir do momento que tu consegue aceitar que essa situação está acontecendo e que não foi algo que tu pode pegar e voltar atrás ou que não é algo que tá sobre o teu controle, tu consegue aceitar ao ponto de começar a te adaptar. Porque enquanto a gente fica na negação sobre o que está acontecendo conosco, a gente não cria recursos, a gente não encontra os recursos internos para construir formas de nos adaptar com a realidade que está posta para nós. Então, se a realidade que está posta para ti é um rompimento, mesmo que esse rompimento não tenha sido algo que tu escolheu, algo que tu decidiu, tá dado. Agora é o momento de aceitar, sabendo que não é o que tu planejava, que não é o que tu gosta, mas que é o momento de tu te adaptar para poder seguir a sua vida de uma maneira mais saudável, não sofrendo mais do que a situação já põe para ti esse sofrimento. Então esse é o segundo elemento. Aceitar não quer dizer que tu concorda com a situação, mas é aceitando que a situação está acontecendo que tu consegue criar os recursos para começar a te adaptar. Terceiro ponto, e muito comum, que muitas vezes é o que faz com que as pessoas não consigam se desligar daquele parceiro que rompeu, é ficar focando em todos os pontos positivos que tinha naquela relação, em tudo que tinha de bom, em tudo que aquela pessoa tinha de bom, e aí tu esquece todos os pontos negativos da relação, porque toda relação tem os seus pontos negativos. E é claro que a gente gosta mesmo de lembrar das coisas boas, né? Isso faz parte do ser humano. Só que quando rompeu um relacionamento, não foi tu que rompeu, tu tá sofrendo por esse rompimento. Se tu ficar focando em tudo que aquela pessoa tinha de bom, em tudo que aquela relação tinha de bom, será que isso vai te ajudar a superar essa relação? Provavelmente não, provavelmente tu vai ficar com pesar, com aquela questão de não conseguir aceitar a situação, porque tu vai ficar focando como que eu pude perder aquela relação, o que eu fiz para perder essa relação. Então, fazer essa balança dos prós e dos contras da relação te faz ver que sim, tinham elementos bem bons e bem importantes na relação, mas que também tinham vários elementos que não estavam tão bons mesmo que tu quisesse continuar com essa relação. Isso te ajuda a seguir em frente sem pensar que tu perdeu a única pessoa no mundo que poderia te fazer bem. E é claro que existem pessoas que têm uma conexão muito grande, mas se existe esse rompimento é porque essa conexão não estava tão grande para ambos. Para que uma relação realmente funcione, os dois têm que sentir essa conexão. Então, essa balança vai te ajudar e muito. Coloca aí num papel, já termina esse vídeo fazendo isso, ou já começa agora, faz um pause e começa, faz uma balança. Numa coluna tu coloca todos os pontos positivos que tinham em manter essa relação, e na outra coluna tu coloca todos os pontos negativos que tinha de manter essa relação. Aí, toda vez que tu for começar a pensar sobre todos os pontos que tu perdeu, todas as coisas que tinham de positivo nessa relação, tu vai olhar também nessa tabela que tu vai guardar, colocar na tua cabeceira, colocar em algum lugar pertinho de ti quando tu começa a pensar sobre esse término, e tu vai ler todos os pontos negativos que tinha nessa relação e que, portanto, são um ganho, sim, ter esse rompimento, tá? Então, faça isso, não deixa de fazer isso, que isso vai te ajudar e muito, viu? E vamos, então, para os 5 elementos para superar um término, tá? Esse elemento é fundamental e a gente não deveria esquecer de fazer isso nunca na vida, mas que, na verdade, muitas vezes, dentro de uma relação e quando se rompe essa relação, a gente negligencia esse ponto. Tá? E às vezes negligenciar esse ponto é o que faz uma pessoa sofrer tanto quando uma relação se acaba. É focar em si mesma. Esse é um momento imprescindível na tua vida para que tu comece a focar em ti mesmo. Muitas pessoas têm dificuldades em tolerar sentimentos mais
desagradáveis, têm dificuldade de tolerar a frustração, de tolerar o término, e então elas, assim que acabam um relacionamento, começam a conversar com outra, ou começam a ficar com outra, e daqui a pouco tu nem gostava tanto dessa outra pessoa, mas tu usa ela como se fosse um tapa-buraco daquela dor, daquele sofrimento. Não é justo com essa pessoa e nem justo contigo. Então, nesse momento, é um momento que tu precisa tirar pra te conhecer, pra focar em ti mesmo. Como é que tu vai fazer isso? Observando as tuas emoções, observando teus pensamentos, reavaliando os teus gostos, do que realmente tu gosta, o que realmente é interessante pra ti, o que faz uma pessoa atraente pra ti. Esses são pontos importantes e que tu pode utilizar desse momento mais reflexivo para isso, para te conhecer mais, para que depois, em uma próxima relação, isso te ajude a ter alguém mais conectado com os teus valores. Então, rever os teus valores, rever teus desejos, tuas vontades, aquilo que no outro realmente te atrai, aquilo que no outro acaba te trazendo um desconforto, algo que tu não gosta, aquilo que acaba sempre nas relações te trazendo uma sensação de conflitos, de discordâncias que acabam prejudicando a relação de forma geral. Esse é o momento. E é claro, começar a fazer algum hobby novo, retomar aquela atividade que tu queria fazer, mas que ao longo do relacionamento amoroso tu acabou deixando de lado para dar prioridade para essa relação. Ter momentos de autocuidado, então praticar o fazer nada de forma consciente, né? Ter momentos em que tu te conecta contigo mesma, toma um cafezinho ali, sente o aroma desse café, sente esse momento, esteja presente na tua vida. Comece algo novo, então uma nova leitura, um novo hábito, pratique algum exercício físico e se conecte com as sensações de prazer que o exercício físico pode te trazer. Faça mais atividades com amigas, com amigos e se conecte com isso, com conexão com pessoas e não necessariamente com relacionamentos amorosos. Então, assim, esse é um fundamental, que às vezes é mais difícil porque a gente quer tapar, a gente aprendeu que sentir dor a gente precisa remediar, que a gente precisa abafar. E o que é fundamental é que quando a gente aprende que é necessário sentir as nossas emoções, que a gente deve sim tolerar essas emoções, faz com que a gente possa também refletir sobre nós mesmos e se conectar. Então, focar em si mesma vai ser fundamental para esse processo de superar um término de uma maneira menos sofrida. Então vai lá, começa uma atividade física, mulher, faz uma caminhada, faz uma dança em casa, escuta músicas que tu gosta, que antes não dava tempo de escutar, prepara aquele jantar para ti mesma, lê um livro, toma um banho mais relaxante, coloca um cheirinho na casa que te traz sensações positivas e te conecta com esse momento, faz técnicas de respiração, vê aquele filme que tu tá com vontade de ver há um tempo e tá esperando ter alguém para assistir. Aproveita a tua companhia, tenha teus momentos contigo mesmo. Resumir, porque a gente gosta muito na terapia cognitiva comportamental de fazer um resumo para que tenha clareza daquilo que realmente se aprendeu. Primeiro, tolerar o desconforto. Segundo, entender que é preciso ter uma aceitação consciente e focar na adaptação. Terceiro, uma balança sobre os prós e os contras daquela relação. E quarto, que é muito importante, tá? Focar em si mesma. Então esses são os 4 pontos importantes, lembrando que nem sempre vai ser fácil, vão ter dias melhores e vão ter dias piores durante esse processo, mas lembra que nada é para sempre. Nossas emoções não são para sempre, a gente não se sente o tempo todo feliz e assim como a nossa tristeza, a nossa decepção, frustração não vai durar para sempre. Então não faça desse processo ainda mais doloroso do que é já para ele ser. Tá? Não aumenta o problema que já está dado para ti. E isso tu faz com atitudes conscientes todo dia, não se deixando dominar por a ruminação daquilo que se perdeu. E que é claro que existem muitas portas abertas, muitas possibilidades na tua vida. Eu tenho certeza que tu também sabe disso, e se tu olhar para trás, para o teu passado, tu vai saber do quanto várias possibilidades se apareceram, saíram, retornaram ou vieram coisas novas, e esse também é um processo que vai acontecer e que agora pode ser que seja difícil de enxergar porque tu tá passando por essa dor, mas
eu tenho certeza que esses elementos que eu te falei, se tu colocar em prática, vai tornar um pouco menos dolorosa essa fase da tua vida, tá? Espero que vocês fiquem bem. Me conta o que vocês fazem ou o que fizeram quando terminaram um relacionamento e que ajudou vocês. Eu quero saber e vou adorar ver o que vocês fazem para superar momentos como esse. Um beijo!